Bom dia. Bom, foi uma alegria ontem estar com o pessoal aqui. Sei que muitos não estiveram, mas convido que estejam hoje à tarde também. E amanhã temos 3 programas, às 5, às 6 e às 7. Ontem eu falei que quando me perguntam sobre a minha formação, eu digo que eu sou servo de Jesus Cristo. Eu prefiro ser assim. Eu não gosto que me ponham títulos, por mais que tenho vários, mas eu não gosto. Eu prefiro dessa forma, que Cristo se faça presente aonde eu estiver, porque Ele me leva. O ano passado foi a primeira vez que eu vim para o Brasil, depois de 23 anos na Argentina, só pregando na Argentina. Eu tive do ano 2000 do ano de 98 até o ano 2011, só pregando na minha igreja, que se chama Igreja Adventista de Palermo, bairro de Palermo, no centro de Buenos Aires. 2012, eu comecei a ficar conhecido porque eu fazia de 3 a 4 seminários na nossa igreja. A cada 3 meses fazia um seminário. O seminário nosso era segunda, terça e quarta. E eu era conhecido ali, então muitas pessoas de outras igrejas vinham, gente de fora também vinha. Mas era sempre um público de 40, 50, como muito, 50 pessoas. Eu sempre ficava muito triste porque ninguém me ajudava. Era eu sozinho. Uma igreja de 600 membros, mas ninguém me ajudava. Eu não tinha gente de áudio para me ajudar, eu não tinha recepcionista para me ajudar, eu fazia tudo. Eu cozinhava em casa as coisas, levava para o curso, armava os cursos, armava as cadeiras, todo mundo vinha, sentava, eu dava palestra assim, no grito. E assim foi muitos anos. Em 2012, outras igrejas começaram a conhecer meu trabalho. E já tínhamos, ali nessa igreja, em 2009, teve a cura que eu falei ontem da Alicia, que eu vou contar. Metástases, câncer de pulmão mal curado, metástase no cérebro, 3 tumores. E ali ela me escutou, aceitou, fez a dieta crua e se curou. Ela tinha 6 meses de vida dado pelo médico. Não tinha mais solução para ela. Tinha feito 39 radioterapia, mas tinha solução, porque o médico dos médicos tem sempre a solução. E ela fez a dieta crua, a dieta desintoxicante, que nasceu em Gênesis capítulo 1, versículo 29, e em poucos meses ela estava curada. Isso assustou aos oncologistas, assustou aos próprios médicos que assistiram ela, vendo que hoje ela segue mais viva do que muitos que ainda não acreditam. Ela é uma missionária. 2012, então, Deus me começou a levar para outras igrejas, sempre na província de Buenos Aires, sempre perto de casa. Eu nunca tinha saído para outra província. Em 2014, pela primeira vez, eu participei do projeto Vidas em Ação. Aí uma amiga minha me convidou para ir como nutricionista. Aí eu fui para o projeto de Vidas em Ação na província de Salta, 1.600 quilômetros de Buenos Aires. Foi a primeira vez que eu fui falar do meu seminário fora de Buenos Aires, fora da província, do estado de Buenos Aires. Isso foi em 2014. 2015 voltamos a Salta. 2016, Santiago del Estero. 2017, Catamarca. E aí eu comecei a ficar conhecido. Hoje, dentro da Argentina, falta só 5 províncias que eu não visitei ainda. E ali, naquele projeto, como tinha pessoal do Paraguai, pessoal do Brasil, pessoal da Argentina, dentro do projeto Vidas em Ação, que sempre nos juntamos esses 3 países para... depois vem também gente do Canadá, vem doutores, muitas vezes, da Coreia. Tivemos várias pessoas assim participando dentro do projeto Vidas em Ação na Argentina. E aí foi aonde me conheceram o pessoal do Paraguai, e pela primeira vez, em 2015, eu saí da Argentina para dar seminário fora do país. E o ano passado, fui convidado para o Chile pela primeira vez, e um irmão me colocou num grupo de saúde, para mim dirigir o grupo de saúde, que tem alguém aqui que está, eu vi ontem, alguém falou para mim, não me lembro quem era, que falou que estava no grupo, a Zenir também está,
nesse grupo, onde o Clodoaldo me colocou nesse grupo pela primeira vez num grupo de WhatsApp. E aí eu comecei a dar todo o meu conhecimento nesse grupo, foi de muita vantagem, muito bom. Muitas pessoas fizeram o tratamento, muitas pessoas se curaram através desse grupo. Tem muitos testemunhos, os testemunhos começaram a aumentar cada vez mais. E aí então, pela primeira vez, o pastor Darlison do Brasil me convidou para dar um seminário. E agora? Tenho tudo em espanhol. Tudo que eu desenvolvi foi em espanhol. Nunca fiz nada em português. Nesses 25 anos que estou na Argentina, todo o meu desenvolvimento, desde a minha doença no ano de 93, tudo foi em espanhol. Tenho meu livro em espanhol, tenho todas as minhas pesquisas em espanhol, os meus PowerPoint, tudo em espanhol. O que eu faço agora? Tenho um mês para ir para São Paulo e não tenho nada. Olha, foi dia e noite traduzindo e levando para pessoal que está mais tempo no Brasil. Mandava para amigos do Brasil para ver se as conotações não estavam fora de lugar. Porque o que vão pensar? Esse cara é burro, ele não sabe falar. Ele vem aqui, em vez de dizer cardiologista, ele diz cardiólogo. Em vez de ele dizer oncologista, ele diz oncólogo. Né? Essas palavras assim, mas palavras que na minha mente está em espanhol. E aí eu comecei, e assim mesmo, cheguei em São Paulo e foi um motivo de riso, muitas palavras que eu falava, né, como dizer, a mãe guarda as crianças na guarderia. Claro, guardar é guarderia em espanhol. E aí alguém de lá disse, não, irmão, é creche. Mas eu nunca usei, faz 25 anos que eu não uso essa palavra creche, não é o meu dia a dia. E assim muitas palavras vão surgindo que a gente não está acostumado e eu tive que me reacostumar. Ou como, por exemplo, conotações, né, do espanhol para o português. No português tu diz, me dá mais uma para mim, né? E em espanhol dá-me uma mais, troca. Então às vezes tu quer falar em português pensando em espanhol, tu diz, dá-me uma mais. E isso fica feio tu dizer, dá uma mais, né? Dá mais uma. Então essas coisas foi me dificultando, mas agora está. Se vocês verem alguma palavra em espanhol, não dá bola, deixa rolar essa palavra mesmo, tá bom? Acontece com o pastor Bulhon, que também tem o seu espanhol na cabeça, e muitas vezes, por estar tantos anos no Brasil, quando ele vai na Argentina, nós percebemos que ele falou uma palavra em português, no seu espanhol. Então assim acontece, tá? Vamos então começar o programa. Eu falei ontem que esse fim de semana vai ser uma viagem. E ontem perguntei em quem estava disposto de entrar nessa viagem. Quero ver quem não estava ontem. Quero ver as mãos de quem está disposto a entrar nessa viagem. É uma viagem sem volta. Não vejo muita vontade, hein, nos irmãos. Vou fazer a pergunta diferente. Baixa as mãos. Vou fazer uma pergunta diferente. Eu sei que todos temos vontade de ir ao céu. Todos temos vontade de ver a Jesus. Eu sei que muitos por aí às vezes se questionam e dizem, não, mas saúde não é um ponto de salvação. Muitos dizem, né? Só que não esqueçam que a palavra saúde e salvação é a mesma raiz do hebraico. Não esqueçam, saúde e salvação é a mesma raiz do hebraico. 3 João versículo 2, amados, espero que vocês sejam prosperados em tudo e que tenham saúde. Essa palavra saúde, se você vai buscar na tradução no hebraico, é salvação. Eu espero que vocês sejam salvados ou que tenham salvação. Então, o que é a palavra saúde? Saúde, pode ver que muitas vezes o camarada veio a Jesus com uma doença e o que Jesus disse para ele? Vai, porque tua fé te salvou, e não disse te curou. Por quê? Porque tanto dizer te salvou como dizer te curou é a mesma coisa. Então quando Jesus diz que quer que tu tenha saúde, ele automaticamente está dizendo que quer que tu tenha salvação. Mas como se relaciona então? É que Jesus, sem o nosso esforço, ele nos salva da maior doença que existe, que é o pecado. E com o nosso esforço, Jesus intercede e nos salva das doenças físicas. Mas precisa do nosso esforço. Para a salvação, não precisa do nosso esforço, basta querer.
para a saúde, precisa do nosso esforço para que Ele se manifeste. E sem o nosso esforço, Jesus não se manifesta. Amanhã eu vou mostrar uma citação incrível. Até para orar por doentes, cuidado. Até para orar por doentes. Não é assim só, está doentinho e ora por ele, não. Amanhã eu vou mostrar para vocês. Quem vier amanhã às 5 da tarde, eu vou apresentar o método curativo de Deus, que é a dieta crua, e vou mostrar essa citação. Está talvez em livros que você já leu, mas não percebeu. Porque se tivesse percebido, você não estava orando por doente. É diferente. Você vai orar por ele? Sim, mas antes você vai ter que pregar para ele e você vai estar vivendo para pregar para ele. Para que Deus possa se manifestar. Amanhã vocês vão ter uma surpresa. Porque todo mundo quer orar para todo mundo. Mas não esqueçam, Ellen White chegou na casa do camarada que estava ali doente, e ele clamou para ela ir para orar por ele. E quando ele chegou, ela teve uma impressão, o Espírito Santo impressionou a mente dela, e ela disse, olha, eu não vou orar agora, eu vou primeiro falar com Deus, para depois eu orar por você. Mas irmã, você veio de tão longe, eu pedi para você vir para orar por mim. Aí ele disse, não, mas deixa eu falar primeiro com meu Deus, porque ela teve a impressão de não orar por ele, e ele estava doente. Geralmente nós, com uma pessoa doente, todo mundo ora pela pessoa doente. Aí ela foi orar com Deus, e o que é que Deus falou para ela? Não ora por ele antes de falar com ele, porque o pecado dele é devido à masturbação, pecados secretos. Ele tem essa doença, ele está entrevado na cama, ele está com os nervos endurecidos, duros, pela doença do pecado secreto dele. Então vai falar com ele primeiro que eu te falei isso. Que ele se arrependa do pecado dele. E aí então eu vou manifestar na vida dele. E ela foi falar com ele. E disse, Deus me revelou o teu pecado. E ele ficou muito assustado. E aí ele reconheceu que realmente ela era uma profeta. Ele disse, o que é que Deus te disse? Que tu estás assim por culpa do teu próprio pecado. E que eu não posso orar por ti, enquanto em ti não se manifesta um espírito de arrependimento total. E não volte mais a cair nesse pecado. Aí Deus vai te manifestar na tua vida. Então, amanhã eu vou mostrar essas citações para que vocês saibam como orar por uma pessoa, para que a sua oração tenha poder. Eu já fiz isso. Então, para que a oração tenha poder, eu tenho que ir para a pessoa, ver o estado clínico dela, ensinar a ela o que eu faço. Ela tem que entrar nesse nível, aceitar, diz a citação, rejeitar todo aquele tipo de alimento que Deus não quer que ela coma, que manifestou a doença nela. Então Deus vai atuar na vida dela. E é maravilhoso. E Deus atua. E atua de uma forma que tu nunca esperaria. Olha só, vamos dar um exemplo. Alicia Benedetti chegou se arrastando na igreja, ano de 2009, chegou se arrastando. Ela não conhecia a verdade, e chegou ali toda dura, uma peruquinha, pelas 39 radioterapia, o marido dela sustentando ela, e ela ali se arrastando a perna, e entra nesse estado. Eu não conheço ela está ali sentada, eu começo a falar da alimentação para ela. Quando termina, ela pede e diz, eu quero fazer essa dieta crua. Agora vamos mudar a situação. A Alicia chega na igreja e diz, irmãos, orem por mim que eu estou morrendo. O médico me deu 6 meses de vida. E eu já fiz 39 radioterapia. Não solucionou o problema, os tumores cada vez ficam crescendo mais, ou estão crescendo mais. E os irmãos oram por ela. E ora fervorosamente. E em 6 meses ela morre. Teve solução o problema dela? As orações dos irmãos teve algum poder na vida dela? Não. Todo mundo orou pela minha mãe, ela morreu aos 45 anos, morreu igual. Por quê? Porque ninguém falou para ela que o problema dela era a alimentação. Todo mundo orou por minha mãe. Ela passava a segunda-feira toda, eu ia com ela no cemitério, rezando, rosário, rezando. Solucionou o problema dela? Não solucionou. O problema dela era mais além do que oração. O problema dela era o próprio alimento, era a boca. Ela nunca mudou a alimentação dela, por isso que não se curou. Agora, olha só a diferença. A Alicia veio, eu disse, Alicia, o teu problema nunca nenhum médico falou. Porque nós somos o que comemos.
Tu estás com câncer por consumir açúcar, por consumir proteína de origem animal. E comecei a mostrar para ela o erro. E olha o que está escrito nesse livro. Viu? Sobre açúcar? Está aqui, ó. Olha o que está escrito sobre as carnes. Viste aqui? Okay. Olha o que diz Ellen White. Câncer e tuberculose, escrófalo e todas outras doenças infecciosas ou infecções são causadas pelo alimento de origem animal. É claro ou não? É claro. Então, tu vai seguir consumindo isso? Não, Paulo. Vamos fazer uma dieta desintoxicante? Vamos. Então, tudo bem. Em 4 meses, os tumores haviam diminuído a metade. Em 8 meses, a Alicia não tinha mais doença. E ela seguiu 4 meses mais fazendo dieta crua. Passou 12 meses fazendo a dieta crua. Só verduras e frutas, cereais e oleaginosas. Se curou, desapareceram os tumores e até hoje está viva. Depois de dar a dieta, aí diz, Alicia, agora vamos orar por ti, para que tu tenha força para fazer essa dieta, para que tu tenha vontade de fazer essa dieta, para que tu tenha determinação, para que tu tenha disciplina, porque Deus vai se manifestar na tua vida, porque, como diz Elisa Biasi, Deus se manifesta através de coisas simples, não através de coisas complicadas como a droga. Vamos começar? Foi só uma introdução. Me disseram que até as 2 da tarde, né? Bom, no ano aos meus 18 anos, eu estava me inscrevi para uma faculdade de ciências, e quando fui fazer um teste de vista naquele ano, me acusou que eu estava com problema de vista. Foi uma coisa muito rara, porque um ano anterior, servindo o exército, ou me alistando no exército, eu fiz o teste de vista e passei. Mas um ano depois, eu fui fazer o teste de vista e estava com astigmatismo. Dos 18 anos até os 28 anos, ou melhor, dos 18 até os 38, usando óculos. 0,25%, 0,75% de astigmatismo. Aos 40 anos começou a me incomodar o óculos. Só que no meu registro, na minha licença de conduzir, carteira motorista, né? Diz assim, usa óculos, porque na Argentina, não sei se aqui é obrigado, mas na Argentina é obrigado a dizer que usa óculos. Se a polícia te para, faz uma blitz, tu tem que estar com óculos. Se tu não está com óculos, tu leva multa. E um dia, um policial me parou, e eu estava com óculos assim, porque eu levava o óculos, mas não usava porque me estava causando dificuldade usar óculos. Eu sentia que o óculos cada vez era mais difícil. E aí o policial me parou e disse para mim, você aqui diz que usa óculos e não está usando óculos. Eu tenho que dar uma multa. Eu disse, senhor, eu tenho aqui o óculos, mas eu não estou usando mais porque desde os meus 38 anos eu comecei a sentir dificuldade na minha visão com o óculos. Eu fui 3 vezes na clínica, pedi para aumentar o grau e a médica me dizia, não precisa aumentar o grau, mas nunca ela disse que eu tinha que diminuir. Então eu não usei mais. Aí eu disse para ele, pode fazer um teste comigo, pode me perguntar qualquer cartaz, que eu vou ler qualquer cartaz para você. Aí ele começou a perguntar os cartazes que estavam ali, eu li para ele, ele disse, realmente, olha, soluciona esse problema aí então, porque aqui diz que tu usa óculos. A próxima carteira que eu fui fazer, já não levei o óculos e já fiz sem óculos. E assim eu vi que os meus olhos começaram a melhorar, e o ano passado eu deixei de usar. Isso aos 42 eu já não usei mais, joguei o óculos fora. O ano passado, quando eu fiz 52 anos, já 10 anos sem usar óculos, eu fui para pegar um óculos de grau, uma lente de aumento, para poder ler letras pequenininhas. E aí eu falei para oftalmologista, pedi para ela para ver um óculos para astigmatismo. E ela disse, mas tu tens astigmatismo? Eu disse, sim, 0,25 nesse, 0,75 nesse. Aí ela disse, tá, então vamos fazer o teste. Ela botou as letras na frente, primeiro o olho esquerdo. Ela disse, não, tu conseguiu ler bem todas as letras. Vamos ver o direito então. Olhou o direito, ela disse, não tens astigmatismo. Aí ela disse, mas como pode ser? Eu disse, é que eu passei 20 anos da minha vida comendo cenoura todos os dias. E Deus, na cenoura, quando a gente corta ela transversalmente, deixou o desenho da íris do olho.
Ela disse, mas é impossível curar uma pupila, é impossível curar um problema de córnea. Aí eu disse para ela, o meu foi possível, porque Deus, Ele dá a possibilidade para qualquer tipo de doença. Em Gênesis capítulo 1, versículo 29, Deus diz que, eis aqui eu tenho dado toda erva que dá semente, toda árvore que dá fruto, e a árvore em que dá semente será para vosso mantimento. Aí Deus, ontem eu falei que na parte de somos o que comemos, que Deus determinou 3 alimentos básicos para que o ser humano possa sobreviver, que são as ervas que dão semente, que são os cereais, as árvores que dão frutas, que são as frutas, e as árvores que dão semente, que são as oleaginosas. 3 elementos básicos: fonte de vitaminas e minerais, fonte de carboidratos e fonte de proteína. Com esses 3 elementos nós podemos viver muitos e muitos anos sem ter doenças. As doenças surgem por outras coisas, tá? Tudo que nós comemos que vem da terra através de raízes nos dá longevidade. Tudo que caminha sobre a terra, voa, nada, tem um papai e uma mamãe e tem 2 olhos, não serve como alimento para nós. Foi dado em um momento específico da vida e era só para aquele momento, não para sempre. Na época antediluviana, o alimento era vegetariano cru, os cereais e as frutas e a semente oleaginosa era o alimento. O ar, segundo alguns cientistas brasileiros, por investigação em bolhas dentro de pedra, descobriram que o ar tinha 100% de oxigênio, hoje só tem apenas 23%. A água tinha 33% de oxigênio, hoje tem menos. E o magnetismo do planeta tinha 75% e hoje só temos 25% do magnetismo, que também influencia bastante no nosso equilíbrio hormonal. Como vemos, a idade longeva, por isso o título de hoje é Longevo Sem Doença. Adão viveu 930 anos com essa característica da terra. Noé 950, Matusalém 969, e isso gerou um homem forte. Diz Espírito de Profecia, no Conselho sobre Regime Alimentar, se o homem não tivesse sido criado com 20 vezes mais força que a raça humana atual já estaria extinguida, como se chama? Extinta da terra. Isso, estou corrigindo aqui, 2 professores atentos aqui. E que o homem foi criado um pouco mais do dobro da estatura do homem atual. Se é 1,70 m, 3,40 m, um pouco mais, seria mais ou menos 4 metros de altura. Com essas características, nós que somos cristãos, temos espírito de profecia e sabemos que é verdade, é fácil de interpretar como foram feitas as pirâmides do Egito, como foram feitas as muralhas de Machu Picchu. Por quê? Porque ao ver um homem de 4 metros com um braço desse tamanho, que 20 vezes mais força que o homem atual, hoje um homem pega uma bolsa de 50 quilos, uma bolsa de cimento com esforço, multiplica por 20 é 1000 quilos. Então quer dizer que Adão pegaria o meu carro, levantaria e diria, onde é que tu quer que estacione o teu carro? E botaria aonde eu preferisse. Quando a gente vê uma pedra daquela em Machu Picchu, ou nas pirâmides, aquelas pedras de 2, 3 toneladas, um homem, hoje, essa formiga aqui, perto daquela pedra, diz assim, não, impossível, aqui vieram os extraterrestres e armaram toda a pirâmide. Não, homens de 4 metros, com aquela força brutal, ou seja, em 4 homens levantavam uma pedra e levaria aonde queriam. Então, é mais fácil de ver que através do alimento cru, os homens eram muito mais fortes do que hoje, comendo toda essa bagunça de comida que estamos acostumados a comer. E geralmente, ou seja, ela também fala que naquela época não se falava de doenças. Assim mesmo Deus se preocupou, porque Deus não viu os primeiros milênios, senão os últimos milênios que viriam, as doenças que estariam aí. Então por isso que Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 18, como eu falei ontem, nos deu as outras frutas diferenciadas, nos deu as leguminosas, nos deu os cardos e também os espinhos, que são fontes de tratamentos naturais. Os cardos, por exemplo, quando uma pessoa está com problema de fígado, busca os cardos amargos, a losna, o boldo, carqueja, né? O agrião, todas essas ervas amargas, fazem um chá e automaticamente ou rapidamente se cura de um problema do fígado. A mulher, quando está com obesidade,
faz a dieta crua, segue também com um chá de carqueja, uma espinheira santa, vai se curar o problema da obesidade. E assim sucessivamente, vários tipos de doença vieram os cardos. Os cardos não era para aquela época, senão para agora. Tem muitos cardos que eu conheci no Paraguai, como Janten, Anacahuita, e esses cardos eu uso quando em casa temos uma dor nas costas, a gente já sabe que vai vir um resfriado. Pode levar às vezes 3, 4 anos, dar um resfriado em casa, a um da família, mas às vezes acontece, estamos preparados com essas ervas, com esses cardos, certo? Para tosse, para bronquite, para asma e um monte de outras coisas. Eu vou abrir 15 minutos de pergunta no final. Cardos são, como eu posso dizer, ervas medicinais. Ervas medicinais. A Bíblia diz cardos, não é em espanhol não, é em português, tá? Então, Deus falou, eu estou cansado de que o homem passe muitos anos longe de mim. 700, 800, 900 anos longe de mim. Então, Noé, vem cá filho, tu vai fazer um barco grande, tu vai botar ali todos os animais, 2 em 2, os limpos tu bota 7 casal, leva plantas, leva mudas, de tudo que tu tiver aqui na terra, e pega a tua família, bota lá, prega para esse pessoal, porque olha, vai vir um dilúvio de água, eu vou destruir todo o planeta, só vai salvar quem estiver dentro do barco, e a idade do homem será de 120 anos, não vão durar mais que isso. Mas Senhor, como tu vai fazer para que esses homens que duram 800, 900 anos, e os filhos deles também duram 800, 900 anos, como tu vai fazer para que eles durem menos? Deixa comigo, eu vou fazer a coisa direitinha, eu vou dar um tipo de alimento. Até agora Noé nem sabia que ia comer carne, Deus não falou, só depois do dilúvio, mas agora Deus está falando com Noé, vai vir um dilúvio e eu vou diminuir a idade longeva dele, vai ser de 120 anos, e Noé na sua finita sabedoria, pensava, como é que ele vai fazer, se o filho do filho é tudo longevo? Adão viveu 930, o filho Sete, o filho de Adão viveu outros 900 e tanto, o Canaã viveu outros 800 e pouco, e todo mundo era longevo. Um lá dos tataranetos de Adão, o Matusalém viveu mais que o próprio Adão. Como é que ele vai fazer para o ser humano durar 120 anos? Esse Deus está me complicando a vida, mas ele fez igualzinho como Deus falou. Depois que baixou as águas, então ele desceu, não é? Viste os 7 casalzinhos ali de animal puro? Aquele impuro é só para, eles são carronheiros, eles comem toda a porcaria do mundo, então eles vão limpar o planeta, tanto no mar, na terra, eles vão limpar. Então por isso que eram só um casal, não come aqueles bichos não, hein? Nem toca eles, nem chega perto deles. Agora, os puros, tu vai comer, quê? Comer bicho? Tu vai comer. Mas Senhor, eles são os nossos amigos, são os nossos animais de estimação, como que eu vou matar eles? Tu vai comer os bichos. É por um tempo, até vir os vegetais, até crescer, porque olha só, não é? Eu vou te explicar. Eu estou parafraseando para vocês poderem captar a minha mensagem, o que eu tenho na minha mente. Você vai entender. Qual é a fonte de proteína? A castanha, as nozes, amêndoas. Quanto tempo leva para dar agora que está tudo morto? Vai levar uns 10 anos. E como é que tu vai ver sem proteína? Tu tem razão. Então, a proteína, o animal ele come os pastos, come as ervas, forma a proteína na carne. Então tu comendo a carne dele, tu vai ter proteína, não vai morrer, rapaz. Só que eu vou dizer uma coisa, um segredinho para ti aqui, ó. Escuta só tu aqui, ó. Não é? Comendo carne, eles vão diminuir a vida. Então era isso que tu ia fazer. Vai levar um tempinho, mas eles vão comer carne e a vida deles vai, vai cair, vai chegar lá a 120 anos. Olha só, Noé presenciou no seu próprio filho. Tinha 100 anos. Olha aí, onde é que está? Tinha 100 anos
quando se deu o dilúvio. Sem não foi longevo como seu pai. Durou apenas 500 anos. Apenas, não? 500 anos depois do dilúvio. Sem morreu com 600 anos. Noé quanto? 930. A primeira geração do Noé já caiu 300 anos. Olha Deus que maravilhoso. Olha cumprindo o seu propósito. Se não é obediente a mim como tu foi, não vai viver 900 anos. Já vai cair. E Arfaxade, o filho de Sem, vai ser menos que ele ainda. Não vai durar como ele. Vai durar só 438 anos. E foi assim. Isso aí está tudo em Gênesis capítulo 25. Vocês podem ir lá e buscar. Olha, gente, em um lapso de 400 anos, era 394, de 400 anos, em 400 anos, ou seja, o dilúvio foi no ano de 1696, Abraão nasce no ano 2005, em mais ou menos 400 anos, a idade longeva de 900 anos, cai para 175, voltamos, olha aí, Abraão morre com 175, Isaac com 180, isso havia passado só 400 anos que Deus falou para Moisés, para Noé. Jacó 147, José 110, e Moisés cumpre com a palavra de Deus e morre com 120 anos. Gente, vamos pensar um pouquinho, havia passado só 400 anos. Em 400 anos, os homens longevos que seguiram comendo carne e não deixaram só para aquela época do dilúvio, não voltaram a comer as castanhas, as nozes, as amêndoas, usaram a carne como fonte de proteína para cumprir o quê? O propósito de Deus. E hoje é pior. Vamos a Provérbios, diz: com muito esforço o homem chegará a 70 ou 80 anos. Hoje, muitas pessoas não estão chegando a essa idade. Na minha família, a minha avó, que nasceu antes de 1930, que tem um estudo científico de quem nasceu antes de 1930, quando os animais ainda não usavam antibióticos, hormônios, vacinas e tudo isso, ela durou 94 anos, teve 14 filhos. Minha avó com 94 teve 14 filhos, enterrou 10 filhos antes dos 50 anos, incluindo a minha mãe com 45. Uma mulher longeva que nasceu antes de 1930. Os filhos que nasceram depois de 1930 não chegaram aos 50 anos. Tem só 4 vivos. Os 4 passaram já de 50 anos. Já estão com mais de 60, 70 por aí. Mas a maioria não. Então, eu sempre, quando vou fazer uma estatística para aplicar na minha vida, eu olho sempre a maioria, para ver, porque muita gente vai te dizer assim, ó, mas o fulano lá come carne de porco e tem 100 anos, mas o fulano lá fuma e tem 100 anos, mas é um em um montão. Quando a gente pega uma estatística, a gente tem que pegar um montão, para ver se aquele montão tem a maior índice de probabilidade para aplicar na minha vida. Como, por exemplo, se eu quero ver quem está durando mais hoje no planeta, o animal carnívoro ou o animal herbívoro, o homem vegetariano ou o homem que come carne. Então eu vou para Loma Linda, Okinawa, Japão, eu vou para o Vale de Unza, no Paquistão, e vejo que essas pessoas, por ser vegetariana, não é uma, centenas estão durando mais de 100 anos. Então eu digo, uau, eu quero isso. Para quê? Para pregar o Evangelho. Eu quero estar mais tempo pregando o Evangelho, porque se eu tenho uma vida cortada, eu não vou estar fazendo o que Deus me determinou, e prego o Evangelho a toda criatura, raça, tribo, nação, língua e povo. Eu não vou cumprir com esse mandato, porque eu vou estar limitado, eu não vou ter força, eu não vou ter vontade de ir a Cuiabá a dar um seminário de saúde, porque eu já estaria numa cadeira de roda, ou já estaria morto, porque segundo os médicos, no ano de 93, quando eu tenho um problema cardíaco, eu duraria pouco tempo se não me operasse. Nunca me operei, mas Deus me curou, através da alimentação, e hoje estou aqui. Eu tive muito medo quando cheguei aos 45, que foi a idade que eu vi a minha mãe morrer.
Eu tinha 17 anos quando a minha mãe morreu. Quando cheguei aos 45, eu digo, que bom que aos 27 eu mudei a alimentação. Quando cheguei aos 50, eu pensei, que bom que ainda estou jogando bola 2, 3 horas e não me canso. E assim vai passando os anos e você não sente que tem uma idade avançada, porque nada é limite para você. O céu é o limite, como muitos dizem, né? Aí está um pouquinho que eu falei, mas eu vou fazer uma analogia. Não tome isso como certo, porque não é certo, é somente uma analogia. Se a minha mãe, que aos 45 anos sofreu 7 anos de câncer, e sabendo que o homem antediluviano tinha 20 vezes mais força que a raça humana atual, eu só fiz uma analogia multiplicando por 20 a idade da minha mãe, e deu que a minha mãe seria na antediluviana, seria uma longeva de 900 anos. E só que essa longeva de 900 anos, ela sofreu 7 anos com doença, e 7 anos por 20 seria 140 anos. E Deus, sabendo que no futuro o homem atrairia muita doença para si, e o homem teria que ter uma vida encurtada, ou seja, essa palavra me falta sempre, diminuída, teria uma vida diminuída, porque se ele fosse longevo com doença, imagina minha mãe sofrendo 140 anos com dores no útero, trompa, ovário, vesícula, coração, leucemia, ou seja, tudo junto. Imagine, dores, mas dores tremendas. A última semana dela, ela não podia sentar, ficar de pé ou deitar, qualquer posição doía muito. Até muitas vezes eu via que se formava um silêncio no quarto. Eu dormia no quarto ao lado e eu dizia, mãe, e ela dizia com gemido, oi. Eu dizia, nada não, mas o que tu quer? Disse, não, nada, era só para ver que se ela estava viva. Então eu acompanhei esses 7 anos com ela, por isso que eu sei, e eu entendo agora que Deus teve que diminuir a vida do ser humano, para não ver tanto sofrimento. O segredo da longevidade é muito simples, vocês já conhecem. E eu aí coloquei, eu vou mudar esse seminário, porque eu coloquei 8 remédios naturais, que você já conhece, né? Ele está de uma forma espanholizado, hein? Porque olha que a palavra que forma em vermelho, adelante. Isso é em espanhol, adiante, né? Essa palavra foi feito assim para dizer para as pessoas que com esses 8 remédios naturais, as pessoas seguirão adelante, tá? Vão seguir para frente, firme, forte, legal, tá bom? Então esses 8 remédios naturais não são só 8 remédios naturais, e nem são remédios. Foi só uma forma que o Adventista teve para explicar para o mundo, mas em realidade no livro Conselho sobre Regime Alimentar fala de 13 princípios de saúde. 13 princípios de saúde, não remédios naturais. Mas Ellen White, em uma citação, fala dos 8 e foi traduzido como remédios naturais. Por isso que eu aceito. Mas também existe a fangoterapia, que é o barro, também existe o asseio corporal, também existe o carvão, e assim vai formando os 13 princípios de saúde que nós aplicamos como métodos naturais. No reino animal, os herbívoros vivem muito mais que os carnívoros, sabiam? Sim ou não? E por que ainda comem carne? Não querem viver, hein? Não querem viver. Há muitos que estão depressivos e querem morrer, por isso seguem comendo. Vocês sabiam que o mandamento não matarás se aplica quando a gente come alimento que mata? Alguma vez pensaram nisso? Que ao comer alimento que mata, você está se matando, e aplicar o não matarás é para ti também? Por quê? Ama o teu próximo como? Vamos falar mais forte? Ama o teu próximo como a ti? Então cuidado, se estás comendo um alimento que tu sabe que gera uma doença, tu estás aos poucos te matando. É aos poucos, tá? Agora, se tu soubesse que naquele prato de sopa eu botei 2 gotas de estricnina, tu comeria a sopa? Bom, não esquece que nessas comidas que tu estás comendo, muitas delas têm estricnina em baixo nível, tem arsênico, tem um monte de soda cáustica, tem muitos alimentos que estão aí metidos e tu não sabe.
Tem muita química, muita droga, muito estrogênio, muitas vacinas, muitos antibióticos, e tu não sabe. Não é só a carne do animal, ou o leite, ou os ovos que faz mal, senão todo o processo químico industrial que está sendo colocado neles. Ok? Se você vê, na época de Ellen White, ela estava em 1863, Deus não deu alimentação assim direto. Deus foi muito cavalheiro. Deus é uma pessoa maravilhosa. Ele chegou para um povo adventista que fumava, um povo adventista que tomava, um povo adventista que comia carne de porco, e Ele não mandou varrer todo mundo. Ele não mandou excluir todo mundo. Ele disse, vai aos poucos e dá a mensagem. Fala primeiro do tabaco. Ela foi, a igreja falou do tabaco. Agora tu vai falar sobre a carne de porco. Ela foi e falou sobre a carne de porco. 1863. Regime de saúde. Não foi só alimentação. Agora tu vai falar sobre esse ponto. E ela falava sobre esse ponto. Agora imagina a velhinha com 3 anos de primária parar aqui na frente e dizer, povo meu querido, Deus me falou que nós não devemos mais fumar. Todo mundo fumava, mastigava tabaco. E vem outro sábado. Povo querido, Deus me falou que não temos mais que comer carne de porco, porque carne de porco é imundo. Lá em Levítico capítulo 11 diz que é imundo e vai causar muita doença. Tem umas bactérias terríveis lá nela, que eu nem sei o nome ainda, porque a ciência não descobriu, mas ela vai matar. Outro sábado. Povo querido, Deus me falou essa noite num sonho que nós não devemos tomar água com a comida, porque a água, ela lava os sucos gástricos. Não tome mais água com comida. 30 minutos antes, 2 horas depois. Outro sábado. Povo querido, Deus me falou num sonho lá, numa visão que eu tive, que não devemos mais misturar fruta com verdura. E assim, quando ela parava para conversar, lá vem a velha falar de saúde. E assim foi sábado tras sábado, e Deus ia orientando. Quando chegou em 1902, de 1863, muitas mensagens foi dando. Em 1902, Deus disse assim: meu povo, não é mais tempo de comer carne, ovos, leite e manteiga, porque os animais estão contaminados. Gente, abrem bem os ouvidos. Essa mensagem foi em 1902, quase 120 anos atrás. Deus estava falando que as galinhas soltinhas comendo milho, que as vaquinhas no potreiro comendo pasto, comendo mandioca, comendo cana de açúcar. Não havia vacina, antibióticos, hormônios, estrogênios, não havia nada injetado neles, eram tudo limpinhos. Talvez o porquinho era até lavado com shampoo, e agora Deus está dizendo para o povo que em 1902 estava tudo contaminado. E hoje? Já pensaram isso? E hoje? Que tivemos vaca louca, febre aviar, gripe porcina, tivemos tudo isso já, e naquela época não tinha nada disso. Os animais mais longevos do planeta. Camelo, não estou falando de animais puros, hein? Animais herbívoros. Camelo, 50 anos. Elefante, 70 anos. Arara do Amazonas, 80 anos. Tartaruga de Galápagos, Equador, 200 anos. Essa que está aí na foto morreu, acho que foi faz 2 anos atrás que ela morreu. Mas hoje lá tem muitas centenárias. Comem, todos são herbívoros. E os carnívoros? Quantos anos duram? Eu tive uma surpresa quando eu fiz esse estudo, porque o carnívoro que mais dura no planeta é o cachorro. De 15, alguns chegam a 20, 18, 20 anos, mas o normal é 15 anos. E eu tive surpresa com esse. Leão dura 10 anos. O tigre, 12 anos.
Ontem eu falei, né, que você vai no zoológico, todos os animais herbívoros estão contentes, brincando, comendo amendoinzinho, e os carnívoros estão tudo dormindo, e as crianças querem bater foto, está lá o leão roncando, o puma roncando, o tigre roncando. Por quê? Porque em espanhol nós usamos uma palavra para determinar essa situação, mordoja, ou seja, sonolência. Em 93, dia 1º de julho, quando eu decidi mudar minha alimentação, pelo meu problema cardíaco, eu fui levado para a Argentina para trabalhar numa fábrica de catering, de serviço assim para empresas. Era uma mesa longa, eram mais ou menos uns 12 ou 13 profissionais, tudo chefe de alimentação. E depois do almoço, nós tínhamos 1 hora, almoçávamos em 20, 30 minutos, todo mundo mastigava rápido, igual leão, igual o cachorro. E depois da comida, todo mundo dormia sobre essa mesa. Todo mundo deitava e dormia. E roncava, os cozinheiros roncavam, eu dormia, todo mundo tinha costume de dormir. Que era, em espanhol, a gente fala la siesta, né? Depois da comida, la siesta. Então, eu mudei a alimentação e notei algo diferente, que todo mundo dormia e eu ficava ali e virava para um lado e virava para o outro e não conseguia mais dormir. Aquela sonolência foi embora. Depois de 2 semanas, porque mais ou menos 3 semanas é considerado 21 dias, é o tempo para o organismo habituar a uma nova situação. São 21 dias. A maior catástrofe da mudança alimentar é tu abandonar aos 6, 7 dias. Essa é a catástrofe, porque se tu fosse até o 21, tu se acostumaria a ser um vegetariano puro, estrito, como queiras. Tu perderia a sensibilidade pelo gosto do queijo, dos ovos e tudo, e viveria uma vida muito mais saudável. Mas como a pessoa não se prova a si mesmo, e sabe por que 21? Porque 7 é o número da perfeição e 3 é o número da divindade, da trindade. 3 por 7 é 21. E também são 3 semanas, 3 por 7, 21. Tá? Isso tem estudos científicos. Quando a gente memoriza uma coisa 21 vezes, nunca mais esquece. Tá? Então eu queria dormir e não conseguia. Aí eu percebi que aquela vontade de dormir, aquela sonolência desapareceu e nunca mais eu tive. Desde daquele momento eu nunca mais pude dormir à tarde, por exemplo. À tarde, quando as pessoas estão dormindo, eu quero fazer algo, estou ativo, e quando chega às 10, aí durmo, que é uma pedra. Pode tirar foguete, falar ao redor de mim, eu não acordo. São 8 horas de sono profundo. Não tem problema durante a noite de acordar. Até mesmo tem dificuldade se toca o despertador de noite, a minha esposa acorda tudo, ela diz, tu viu o trovão? Ou tu viu o relógio que despertou? Ou tu visse aquilo ali? Eu disse, não. Mas tu é uma pedra, né? Porque eu pratico essa atividade, tá? Como eu falei, Loma Linda é um centro adventista, uma cidade adventista, onde a maior quantidade de pessoas dessa cidade são longevas. Por quê? Porque aplicam os métodos de Deus, os métodos que Deus deixou para a igreja, que está em conselho sobre regime alimentar, conselho sobre saúde, ministério de curação, a temperança e a ciência do bom viver. São 5 livros maravilhosos. Depois estão outras inspirações, né, de Elisa Biasi, Dr. Pamplona e outras, doutora Márcia Vidotto. Ou seja, há muitas pessoas maravilhosas fazendo material maravilhoso para poder proporcionar para nós uma faculdade. Quando você lê esses livros da igreja, você está sendo formado em medicina natural. Quando às vezes a pessoa pergunta, e como tu se formou em medicina? Lendo os livros da igreja. Mas como tu sabe tantas coisas? Lendo. Leia muito e você vai saber muitas coisas. Quem não lê, não sabe muito. Quem lê bastante, sabe muito. Tá certo? Você vai saber todas as coisas que você precisa. A pessoa me pergunta, Paulo, tu sabe sobre isso? Eu nunca digo que não sei. Eu digo, já te darei a resposta e vou investigar. Ou ligo para um amigo que é médico, que é especialista naquilo, ou sabe muito mais do que eu, ou ligo para alguma pessoa que sabe sobre aquele assunto, ou vou buscar em algum livro inspirado. Mas eu não deixo a pessoa sem resposta. 1 ou 2 dias depois, eu ligo para a pessoa e digo, tu faz assim, 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 e tu vai se curar. E passo para ela o que Jesus passava, fé. Porque o que falta nela é fé. Deus tem 2 formas de te curar, sabia? Que tem 2 formas? Sim ou não? Sabia que Deus tem 2 formas de curar? Método rápido e método lento. Método rápido.
Bartimeu conhecia de Jesus. Bartimeu sabia quem era Jesus. Mas Bartimeu naquele dia, ele levantou da casa dele, pegou a varinha e foi lá para o lugarzinho dele. Foi lá, com a sua latinha, sentou naquele lugar e começou a pedir a moedinha para poder viver. Viu que passou uma multidão e ele começou: quem é? Quem está aí? Quem está aí? E todo mundo disse: é a comitiva de Jesus. Jesus? Ele está aqui? Sim, ele está aqui. Ele veio a Jericó. Oh, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus estava indo na frente e os apóstolos: cala a boca, rapaz, fica quieto aí. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus faz uma pergunta que não deveria ter feito, mas Jesus faz porque quer conhecer o íntimo do coração da pessoa, por mais que ele conheça a pessoa. É o que eu falei ontem: conte para Jesus tudo, não tenha vergonha, por mais que ele saiba. Jesus sabia quem era Bartimeu, sabia que Bartimeu era cego, e sabia que Bartimeu tinha fé suficiente para se curar, e sabia que queria ver. Mas Jesus pergunta: o que é que tu queres que eu faça por ti? Para ver a necessidade daquele homem. E Bartimeu diz: Senhor, eu quero ver. E Jesus simplesmente põe a mão na cabeça dele e diz: recobre a tua vista. Ou em outras palavras, veja. Precisou algum método natural? Precisou? Não. Agora eu faço uma pergunta: você está preparado para fazer uma oração poderosa para uma pessoa que chega para você e diz: eu sei que você é adventista, eu sei que você guarda os mandamentos de Deus, eu sei que você vive em um regime alimentar muito bom, eu estou seguindo a sua vida, eu tenho uma doença e eu tenho fé que Jesus vai me curar, ora por mim. Você está preparado para fazer essa oração? Me aconteceu uma vez, eu indo numa igreja evangélica. Os evangélicos têm essa teoria, e depois que eu dei meu sermão, uma irmã veio no meu lado e disse: Paulo, eu estou com uma dor de cabeça tremenda, ora por mim. Na hora me deu um gelo. Por quê? Porque o evangélico, quando tu prega, ele vê em ti um poder, ele vê Jesus, ele vê Deus, ele vê tudo ali. Então o que ela foi? Ela teve fé e veio pedir para mim orar por ela. Eu disse: Senhor, faz um milagre aqui nessa mulher. É só tu aqui, ó, porque eu não tenho nada, eu não tenho poder, eu sou um lixo na tua presença. E eu orei por ela. E eu estava louco para escutar dela a resposta. Ela abriu os olhos e disse: muito obrigado. Passou a mão assim e disse: muito obrigado. E foi sentar. Eu disse: obrigado, Senhor, a ti pelo milagre. Então tem muitas pessoas que vai te buscar com fé, como Bartimeu. Então para ele, a solução da vida dele não foi um método natural, foi uma oração específica, porque a fé dele estava desenvolvida. E outro detalhe, a oração do Bartimeu não foi porque ele estava doente. Jesus não disse: vai que a tua fé te salvou, vai que a tua fé te curou ou te salvou. Ok? Vamos aos detalhes. Ele tinha uma necessidade congênita, ele tinha nascido cego, ok? Tanto é que depois tem o juízo dele, se lembram? E aí os pais dele vão e dizem: fala com ele mesmo que ele nasceu cego. Agora tem o outro cego, aquele que não sabia de Jesus, não queria ver, não tinha necessidade, ou talvez não tinha, talvez ele queria ver, mas ele não tinha assim, aquela vontade, por exemplo, de saber que havia possibilidade, entende? Ele não sentia que tinha possibilidade de ver. Ele estava ali sentado, tranquilo. Jesus passa com a comitiva, ele não fala nada. Os apóstolos perguntam: Senhor, aquele homem é cego, por quê? É a causa dos pecados dele ou da causa dos pecados do pai dele? E Jesus disse: nem dele e nem dos pecados dele, mas ele é cego para que a glória de Deus se manifesta nele. Vem e vocês vão ver uma coisa. Aí Jesus vai naquele cego, chega para ele: oi amigo, eu tenho algo especial para ti. Quem eres tu? Não importa, eu tenho algo especial para ti. Barro, saliva santa, faz o lodo, coloca no olho dele,
e dá uma lição para ele, dá uma ordem para ele: vai agora lá no estanque de Siloé e lava os teus olhos e tu verás. Agora começou a nascer nele a vontade. Sério? Gente, amigos, me ajudem, me levem já rápido, eu quero chegar rápido no estanque de Siloé, eu quero ver, porque ele me disse que eu ia ver. Nem sabia quem era, porque quando perguntaram para ele, ele disse: aquele homem que me curou disse que eu ia ver. E quem era ele? Alguém disse: Jesus é ele. E aí ele saiu buscar a Jesus depois, mas ele estava lá no estanque de Siloé. Jesus foi embora. Jesus estava fazendo nele uma dieta desintoxicante. Em outras palavras, Jesus estava dando um olho novo para ele, porque de que material Jesus usou para fazer o homem? Que órgão nele está falhado? Olho. Que material Jesus usou para fazer outro olho? O mesmo material, só que em lugar de soprar hálito no barro, o que ele fez? Hálito ou saliva é santo. Então estava misturando parte material, terrenal, com parte espiritual. E quando se une a matéria terrenal com a matéria espiritual, forma um olho novo. E ele foi. E o barro é a fangoterapia que usamos para muito tipo de doença. E Jesus estava mostrando um método direto e um método indireto, certo? Então muitas vezes pessoas vão se curar, e nós, os filhos de Deus dos últimos tempos, vamos ter esse poder que teve Jesus, assim como Pedro também já teve, ressuscitou até mortos. Nós vamos ter, quando o Espírito Santo na sua totalidade invadir esses seres humanos que estão no caminho correto de Deus, vamos ter poder para fazer os mesmos milagres que Jesus fez, ou até coisas maiores que Jesus mesmo falou. E glória a Deus por isso, porque eu gostaria que tu tivesse naquele dia cheio do Espírito Santo para fazer milagres, porque através desses milagres muitas pessoas vão aceitar a pátria celestial. Porque pessoas simples usam métodos simples. Pessoas difíceis têm que usar métodos difíceis para que ela possa entender a verdade. Eu tenho casos muito complicados, casos simples que eu digo para a pessoa: faça esse tratamento e você vai se curar. E tem casos complicados que a pessoa não acredita, e ela vai ter que passar por certas determinações para se curar. Tanto Loma Linda, a longevidade é muito grande. Aí está 116 anos, olha só. O Vale de Unza também no Paquistão, pessoas muito longevas. E eu queria falar para vocês agora sobre a desintoxicação. Esse é o método de Jesus, o método de curar o cego, através do barro, através da fruta, através da verdura. Nós vamos amanhã, hoje à tarde, vamos falar sobre esse tema: alcalinizar ou morrer. Eu vou explicar por que nós estamos doentes, por que temos doença e como viver sem ter doença. É através desse programinha, através de saber que tudo que Deus criou, os alimentos são alcalinizantes, e tudo que Deus não criou como alimento, que são industrializados ou de origem animal, são acidificantes. Então quando comemos muitos alimentos acidificantes, vamos ter doença. Quando comemos alimentos alcalinizantes, vamos eliminar doença ou não vão tê-las, tá? Então, eu queria voltar atrás só um pouquinho. Não, já deixei. Eu ia dizer uma coisa, mas vou dizer à tarde. Só para terminar, como que eu faço essa entrega? Como que eu realizo essa entrega? Eu vou contar uma história para as crianças. Crianças vai entender desde os 3 até os 90 anos, tá? Todos somos crianças, então todos vamos entender. Jesus estava numa situação difícil. Havia 5.000 pessoas para comer, e agora Jesus chama os discípulos para dar alimento para essas pessoas. Se lembram, não? Da passagem? 5.000 pessoas, tem que alimentar elas, e Pedro diz: Senhor, vamos despedir todas elas que vão embora, e depois cada um come na sua casa e volta. Não, vamos dar o alimento para ela.
E Filipe disse: Senhor, mas nem com 200 denários podíamos comprar pão para toda essa gente. 200 denários era um salário de quase o ano inteiro, porque o salário diário era 1 denário. 200 denários é 200 dias de trabalho, um ano inteiro. Não era capaz de alimentar essas 5.000 pessoas. Isso foi Filipe, pragmático. Mas Andrés em espanhol, André, ele, durante o diálogo de Jesus a essas pessoas, a pregação de Jesus, André, ele viu um menino sozinho, e ele foi. Aí tá. André viu um menino e foi até aquele menino, sentou do lado dele, sentou do lado do menino e disse: oi, tudo bom? Tudo bom. Como é que é teu nome? Meu nome é Pedrinho. Ah, tu é o Pedrinho? Eu sou o André, eu sou amigo dele. Ah, tu é amigo dele? É como uma rede social, né? Eu sou amigo ali do youtuber. Olha, cara, legal, eu estou gostando da pregação dele. A minha mãe conheceu ele através da internet, né? Porque ele tem lá o seu canal na internet, todo mundo já conhece ele. Então daí minha mãe conheceu e me disse: vai lá assistir ele, porque é muito bom os vídeos dele. Aí então eu fui lá, eu vim aqui para assistir, mas a minha mãe sabe como é que é? Ela é muito preocupada, então ela me deu uma bolsa e me disse: leva esses 5 pães aqui, esses 2 peixinhos aqui, e tu vai fazer um sanduíche. Mãe, mas é muita coisa, é só hoje que o cara vai pregar ali. Não, mas se tiver algum amigo lá que não tem, dá para ele também. E aí, e tu tens alguma coisa? Não, faz 2 dias que nós não comemos nada. Sério? 2 dias sem comer nada? Nada. E já vai para o 3º dia. Olha, então na hora do almoço, a hora que ele parar de falar lá, aí eu vou compartilhar contigo. Então tudo bem. Dessa forma, André sabia quantos pães e quantos peixes ele tinha na bolsinha dele. E ele disse: é verdade que ele faz milagre? É verdade, o cara fez um monte de milagre. Eu vi ele curar cego, levantar morto, abriu a porta lá a pedra lá da tumba de Lázaro, e o cara saiu vivinho, e fazia 4 dias que tinha morto. Que? A minha mãe falou isso, eu pensei que era até a invenção dos outros, por causa aí, né? Esses vídeos que a gente vê na internet, muita coisa inventada. Não, o cara faz mesmo. Ei, André, vem aqui, Aí o André foi lá: espera um pouquinho aí que ele me está me chamando lá, deve ter problema, porque quando tem reunião tem problema. Aí fui lá: o que foi, senhor? André, nós temos que ver como alimentar um pessoal aí. O que é que vocês têm de comer aí? Nós, senhor, faz 2 dias que nós não comemos, o que nós temos de comer? Ninguém tem nada de comer aqui, tem que mandar essa pessoa embora. Pedro, tem que mandar essa pessoa embora, senhor. Outra vez Filipe: Senhor, com 200 denários não alimentamos toda essa gente, vamos mandar embora, senhor, não vamos ficar inventando coisa. André disse: Senhor, eu estava ali com um rapazinho ali, ele tem uma bolsinha com 5 pães e 2 peixes. E seguramente o Pedro disse: rapaz, deixa de ser louco, o guri lá, tu quer roubar do guri? Disse: não, ele falou que ele ia compartilhar comigo, eu tenho um coraçãozinho bom. E Jesus disse: bom, então vai lá buscar. Senhor, vai lá buscar. Ô Pedrinho, é o seguinte, estamos em problema, eu acho que tu vai ser a solução. Eu? O que tu quer que eu faça? Tu quer ver um milagre? Quero. Então dá tudo que tu tem. Que? Dá tudo que tu tem para o homem lá. Tem os pães aí, os peixinhos, dá tudo que tem para ele. Eu tenho certeza que ele vai fazer um milagre com esses pães aí. Mas o que ele quer fazer com o meu pão? Ele quer dar para toda a multidão comer. Que? Mas tu estás louco, como 5.000 pessoas, e ainda sem contar as mulheres e as crianças, 5 pães e 2 peixes. Mas dá para ele primeiro. Tá bom então, mas o que eu vou dizer para minha mãe? Tu vai ter alguma coisa grande para dizer para tua mãe. Sério? Então eu vou lá para ver também. E aí foi com eles. Quando Jesus levantou aquilo ali, começaram a repartir, a cortar o peixe, e o peixe não saía do lugar, e cortava, e cortava, e cortava, e cortava, e o peixe ficava, e cortava, e cortava, e cortava, e cortava pão, e cortava pão, e cortava pão, e o Pedrinho ali olhando, e o Pedrinho seguindo eles, e todo mundo comia, e o Pedrinho olhava: oh, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E no final ainda recolheram 12 cestas cheias, porque Jesus é muito organizado, ele não quer que
sobre nada, que jogue nada, que não leve nada para casa, porque tem gente pobre para se alimentar. Agora vocês imaginem Pedrinho chegando em casa. Mãe do céu, a senhora não sabe o que aconteceu com os pãezinhos que a senhora amassou lá de cevada e aqueles 2 peixinhos. O que foi, filho? A senhora não disse para mim compartilhar? Falei, mãe, eu compartilhei com 5.000 pessoas. O quê? Tu tá louco? 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar mulher e criança, todo mundo comeu, Jesus da comitiva, todo mundo, e eu comi, me enchi. Mas como foi que comeram tudo isso? Não sei, mãe, eu vi hoje na minha presença um milagre. E sabe por quê? Porque eu entreguei tudo o que eu tinha. Deus hoje está convidando você, meu amigo, para entregar tudo o que você tem, ainda que seja somente a sua doença, somente a sua parte física, porque Satanás, ele roubou de nós para destruir as faculdades física, mental e moral. Nós estamos destruídos na mão do inimigo. Amanhã no meu sermão da tarde, às 19 horas, ele se chama De Que Lado Você Está? É justamente para que você faça uma análise, você mesmo, para saber de que lado está a sua vida, se está do lado de Deus ou se está do lado do inimigo de Deus, porque muitos adventistas estamos do lado do inimigo de Deus. Eu espero que amanhã, nessa reflexão, você possa tomar uma decisão na sua vida, como também pode tomar agora. Hoje é: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, porque eu quero ser longevo nessa terra, para poder ser usado por Ti como instrumento nas Tuas mãos. Que Deus te abençoe.